Nós vamos falar da Bíblia Sagrada, mas para falar da Bíblia Sagrada, nós vamos também estar tocando em alguns pontos e vai tocar em algumas áreas, principalmente daquelas que são denominadas neopentecostais. E a gente vai ver logo que não tem nada a ver pentecostais e neo. Então, o povo que é pentecostal aqui, não se preocupe, não tem nada a ver com vocês. É uma outra coisa que nós vamos estudar aqui. Vamos ver secretismo religioso hoje. Próxima segunda vamos ver batalha espiritual. E a terceira segunda-feira a gente conclui com teologia da prosperidade, né? Se é bíblico, se não é, se funciona, se não funciona, se é respaldado pela palavra ou não. Amém? Quem está chegando agora, seja bem-vindo também. E vamos começar a nossa jornada em nome de Jesus, né? Puder ir passando aí, pastora, por favor, né? Pode passar essa introdução. Isso é a apostila, todo mundo vai receber essa apostila no final. Agora a secretaria mandou aí o critério. Nós temos 3 aulas. Das 3, você vai receber o certificado se pelo menos participar de 2. Você vai receber a apostila se pelo menos participar de 2. Quer dizer, é um acordo muito justo. O curso é gratuito, o material é de primeira qualidade, mas participe pelo menos das 3 aulas, participe de 2. Você garante seu certificado pela COEMB, pela ETEC, Escola de Teologia Evangélica e Cultural. Né? Você garante o seu material, você vai receber essa apostila no seu WhatsApp e seu certificado. Das 3 aulas, participe pelo menos de 2. Vamos falar sobre secretismo religioso, né? Mas para poder a gente entrar na parte do secretismo, né, e explicar o que é secretismo, a gente primeiro tem que entender o que é heresia. O curso é heresias neopentecostais. Então vamos ver por partes, né, o que é uma heresia, né? O que a Bíblia fala sobre o que é ser heresia. A Bíblia, ela vai nos ensinar a não nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. É uma orientação bíblica ou não? O que é que diz lá? Até está na tela. Efésios 4,14, meu irmão. Para que não sejamos meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Essa doutrina aqui não é a doutrina bíblica, é os ventos de doutrina, é as modas. O vento sopra, passa, sai levando tudo, se torna às vezes de uma brisa, se torna até um tornado, um furacão, mas vai embora. Então os ventos de doutrina vêm pela artimanha de quem? Dos homens. Né? E pela astúcia com que induzem o erro. Não é nem o diabo, irmão. São homens que se levantam para introduzir erro com astúcia. Eles visam uma vantagem em cima de nós que somos ouvintes da palavra, que desejamos ter uma vida de fé, que desejamos ter uma vida de santidade. Nós somos influenciados pelo que nós ouvimos. A própria palavra diz, a fé vem pelo quê? Ouvir. Então, à medida que você ouve, você vai começar como se fosse o paladar, você vai degustando, né? O profeta disse, a tua palavra na minha boca era mel, mas quando desceu foi amargo. Né? Então, a verdadeira mensagem do Evangelho, da Escritura, ela tem aquele sabor, mas quando ela entra, ela vai amargar, ela vai trabalhar, ela vai ali trazer o quê? Saúde. Quem lembra nossa avó e nossa mãe antigamente dizer que remédio bom é remédio ruim, né? Remédio amargo. Aí dizia, esse remédio é bom. Quando a gente levava um corte e botava um metiolate, tinha que arder. O que é que a nossa avó dizia? O que é que a nossa mãe dizia? Está ardendo porque está matando o micróbio. Então, essa coisa é com a gente também. A palavra vem e a gente, ai, que palavra doeu, mas é para te curar. Então, esses ventos de doutrina são para tirar o nosso foco da verdadeira doutrina bíblica. Né? Você vai ver aí, mas seguindo um pouco mais à frente, uma irmã em Cristo nossa, com a Bíblia Sagrada na mão aí, né? Com a felicidade, né, de ter a Bíblia Sagrada em suas mãos. Agora, por que eu devo estudar sobre heresias? Primeiro, proteção. E não é uma proteção qualquer, é uma proteção coletiva. As pessoas estão sendo fisgadas pelas seitas e pelas heresias. Não é? Elas estão se perdendo eternamente. A primeira dica, você não precisa saber
todas as heresias e todas as seitas e todos os erros, não. Você só precisa conhecer bem a verdade. Quanto mais você conhece esta Bíblia, mais você identifica o erro. Eu não preciso decorar todas as seitas. Eu não preciso decorar todas as heresias. Eu só preciso conhecer o verdadeiro. Quando você conhece o verdadeiro, bateu o olho, escutou, chegou para você, você já sabia, rapaz, nesse angu tem caroço. Nesse mato tem coelho. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem o pessoal que falsifica cédulas de dinheiro? O pessoal que falsifica cédulas de dinheiro, eles não ficam trabalhando com todo tipo de falsificação, não. Eles só trabalham com a cédula original. Eles conhecem no toque a cédula original. Eles passam a mão e sabem, esta cédula é original. Ela tem isso aqui, ela tem uma fita. Eles passam a mão. Eles não precisam conhecer as 50, 100 maneiras que a cédula pode ser falsificada. Nós só precisamos conhecer bem a palavra da verdade. E quando você escutar, bater o olho, você sabe que tem um erro ali. Esse é o segredo. Esse é o principal segredo. Toda seita, que a gente vai falar daqui a pouco sobre seita, toda heresia, mas principalmente a seita, ela sempre vai bater no peito e vai dizer: nós somos certos e vocês todos estão errados. Isso é uma característica de seita. Ela não respeita a diferença. Ela não respeita os batistas, ela não respeita os assembleanos, ela não respeita os presbiterianos. Ela bate no peito e diz: nós temos a verdade e vocês estão tudo errado. Isso é uma característica do pessoal aí que vai atrás desse Yahoo, né? Yahoo, Yacho, essas coisas. Então, esse primeiro ponto é isso. Proteção coletiva. O que é que diz a palavra? Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, é o que nós estamos hoje, alguns vão apostatar da fé. Gente, quem apostata da fé não é ímpio, não. Ímpio não tem fé. Não é incrédulo, não. É os crentes. Quem é que vai perder a fé? Quem tem. Então, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem olha agora, espíritos enganadores e ensinos de demônio. O primeiro versículo que eu dei era a astúcia dos homens, não é isso? Esse aqui eu estou dando agora, que é os ensinos dos demônios e espíritos enganadores. A Bíblia fala muito bem sobre devemos provar os espíritos. Como é que se prova o espírito? Nenhum espírito maligno consegue falar o nome de Jesus, Jesus Cristo, e nem reconhece que ele veio em carne. A própria palavra vai ensinar. Mas isso tem se infiltrado. Doutrina de espírito maligno tem entrado, gente, dentro da igreja. A gente vai adiantar aqui um pouco e vocês vão ver como tem entrado, mas assim, ó, sorrateiramente. Vocês estão vendo aí o rapaz aí, ó, um momento de aflição. Por que estudar heresias? Outro ponto, defesa do evangelho. Você é cristão? Você é uma cristã? Você é um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Jesus? Aprenda a defender a sua fé. Porque vai chegar testemunho de Jeová batendo na tua porta, vai chegar Yalcha batendo na tua porta, vai chegar Joseph Smith e os mormons batendo na tua porta, vai chegar a seita batendo na tua porta, a maçonaria bate na tua porta, o espiritismo vai bater na tua porta. Se você não souber defender sua própria fé, eu não estou mandando você decorar a Bíblia, não, mas você tem que ter a defesa da fé, da sua fé, que seja pouco, mas seja com firmeza. E saiba, eu sei um versículo, esse versículo eu vou me apegar. Defenda a sua fé. A Escritura nos ensina a combater a falsa heresia. Não é só o pastor, não é só o apóstolo, não é só o profeta, não é só o evangelista, não é só o mestre, não é só o presbítero, não é só o bispo, não é só o diácono, não é só o missionário, a missionária, não é só o obreiro, não é só o dirigente, não é só o líder, não. Todos. Todos. A Escritura vai nos ensinar a defender a nossa fé. Esse versículo de Judas 1,3 diz assim: me senti obrigado a corresponder-me convosco. Ele diz: eu preciso escrever, porque exortando a batalhar diligentemente, quer dizer, com esforço, diligentemente, esforço, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé foi entregue a quem? Aos santos, a nós. A mim e a você. Se você aqui está nessa aula hoje e tem uma pessoa
e liga para você, se importa com você, pergunta como você está, valorize. Valorize, porque estamos nos últimos tempos. Estamos nos últimos tempos. Se tem uma pessoa que ora por você, valorize. Então, essa fé foi entregue aos santos, a você, meu querido. A você, minha querida, que está comigo hoje nessa aula. Nós somos responsáveis. Não é a liderança, é o cristão, é o nascido de novo. Né? Você está vendo aí um pregador, um jovem pregador aí. Por que a gente tem que estudar heresias? Evangelização. Evangelização. Por quê? Apologética, apologética é a defesa da fé. Para quem não conhece, não está acostumado com a pronúncia, né? Com a palavra. Apologética é a defesa da fé. Mas a apologética ela não foi feita para ganhar debate, ela foi feita para ganhar uma vida. O que mais acontece hoje é você ver um povo cabeção, muito sábio, mas perdendo tempo com debate. É debate disso, é debate daquilo, é debate. Se esse povo se esforçasse para pregar o evangelho verdadeiro e vem estar só debatendo, o Brasil já estava canja. Não tem construção. Eu vou debater com o judeu. Eu vou debater com o mormon. Eu vou debater... Gente, por favor. Não é que não possa ter. Não é que não possa ter. Tenha. Mas todo dia, toda semana, em todo momento. Olha esse versículo aqui. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Está vendo aí? A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. A defesa da fé não é só para quem gosta de apologética, a defesa da fé não é só para quem é estudioso da palavra. A defesa da fé, ela é para todo cristão nascido de novo. Vamos ver um pouco das definições do termo? Vamos ver uma diferença do que é seita e do que é heresia? Ok? Ambas as palavras elas vão derivar da mesma palavra ali, grega, airesis, ok? Essas duas palavras vêm da mesma palavra. Só que aí vai ter uma tradução, e essa tradução vai transformar o que é heresia, vai passar a ser secta, da onde vem a palavra no nosso português seita, né? Então, o que é um airesis? Airesis, que é a origem da palavra seita, que é a origem da palavra heresia, era simplesmente uma palavra que falava partido, escolha, grupo, uma corrente de pensamento, uma escola. Depois, esta palavra foi tomando uma conotação pejorativa, mas no começo, a palavra airesis e a palavra secta, que vem seita, não eram palavras pejorativas. Depois, a cultura foi transformando essas palavras em palavras que significavam coisas que iam contra a palavra de Deus, né? Heresia, adaptação de airesis. E aí, quando foi para o latim, a airesis se tornou secta, e aí vai se tornar, no nosso português, a palavra seita. Originalmente não era uma palavra pejorativa, tanto é que o próprio cristianismo, antes de se chamar cristianismo, se chamava seita. Vocês sabiam disso? Isso está escrito no livro de Atos, no capítulo 24. Está aí na tela, no verso 5. Né? A igreja, no começo, foi chamada de secta. Ela foi chamada de seita. Se você pegar a sua Bíblia agora e abrir aí, né? Por causa do tempo, os textos estão aí. Quando você receber a apostila, se você estiver anotando, não dá tempo de abrir todos, mas no máximo que der, você pesquisa. A igreja cristã, a igreja primitiva, era chamada de seita. Por quê? A mentalidade do povo judeu daquela época é que já tinha a seita dos fariseus, já tinha a seita dos saduceus, já tinha a seita dos essênios. Os escribas não eram a seita, mas se comportavam como tal, né? Tinha a seita dos helenistas, tinha, como era o nome daquela outra? Tinha os zelotes, que era mais partido político, né? E quando o cristianismo começou a nascer, sem ter esse nome, os próprios da religião judaica achavam que o cristianismo era uma nova seita judaica. Mas, na realidade, irmão, cristianismo é cristianismo, judaísmo é judaísmo, e acabou. A mistura não é benéfica. Se nós, no antepassado, em vez de Abraão, tivesse sido o pai da fé, tivesse sido um japonês, ninguém estava apostando o versículo em hebraico, não, porque era bonito, estava apostando em japonês. A questão não é a língua original, é qual o objetivo do evangelho.
O evangelho ele se difere muito do judaísmo. Muito. E falo com propriedade como descendente de judeu. Eu sou cristão, eu não sou judeu. A igreja está se tornando judaizante e isso é perigoso. Paulo combateu isso, Pedro combateu isso, os apóstolos combatiam. Sabe o que é que acontece hoje? Estão trazendo a Arca da Aliança para dentro da igreja, estão trazendo o Mesuzá para dentro da igreja, estão trazendo, como é o nome? Estão trazendo Talit, estão trazendo Kepá. Cara, o que é isso? O que é isso? Eu posso falar descendo desse povo, mas você tem que entender, igreja do Senhor amado e maravilhosa, que a igreja, o judeu, a Israel bíblica é diferente da Israel física. A Israel física é uma, a Israel política é outra. Se você não souber, você fica aplaudindo, Deus me perdoe a palavra, todo o erro que Jerusalém faz. Todo erro que Jerusalém faz. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Né? O judaísmo não tem o que a gente tem. O judaísmo quer o que a gente tem. A gente é cristão. Tem gente que quer voltar para o judaísmo. Tem que ter cuidado. O judeu, quando ele se converte para Jesus e se torna um judeu messiânico, você pensa que ele continua praticando as coisas que ele praticava? Não. Ele passa por um período de adaptação, porque ele é nascido e criado naquilo, igual o católico passa. Então temos que ter cuidado com a judaização, ok? Judaização. Temos que ter cuidado, cuidado. O rito cristão é um, o rito judaico é outro. Né? Se eu pegar um copo d'água, ele parece um copo cheio de álcool, mas são coisas completamente diferentes. A água a gente bebe. Então temos que ter cuidado. Então, esse termo se tornou pejorativo depois. Quando o cristianismo é chamado de seita, na Bíblia, não é porque eles estavam dizendo, e era a seita do caminho, que ele era chamado assim, aqueles que pertencem à seita do caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles chamavam os cristãos, os primeiros cristãos, antes de ser chamado de cristão, eles eram chamados de a seita do caminho. Né? Então, os próprios líderes judaicos, eles achavam, não, isso aí é mais uma facção do judaísmo. E era uma coisa que os apóstolos combatiam ferronhamente. Com o tempo, essa própria palavra aí, aireses, né, foi assumindo essa conotação. Né? Foi assumindo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, 19, até importa que haja entre vós aireses, até que importa que haja entre vós heresias. Mas sabe para quê? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A gente começa a entender. Gente, sabe por que tem falso profeta? Porque tem falso crente. Sabe por que tem falso apóstolo? Porque tem falso crente. Sabe por que tem falso pastor, falso evangélico? Porque tem falso crente. Porque tem os falsos ali no meio. Aí se levanta a heresia, os que são verdadeiros se levantam para defender a palavra. E os que não são vão defender a heresia. Por algum motivo, por algum dinheiro, por algum benefício, né? Algum benefício vai acontecer. Continuando um pouco, adiantando um pouco, né? Então, os termos para separar seita, que vem da origem heresia também, seita hoje se refere ao grupo. Aquelas pessoas de um grupo separado, um grupo que abandonou a fé, um grupo que professa outra coisa, ali passou a se chamar seita. E as pessoas que ensinam ou praticam doutrinas antibíblicas, aí é o grupo, aí é denominada heresia. O que pode acontecer é que uma igreja que não é seita, por um erro, ela pode estar cometendo uma heresia pela inocência. Depois que ela vai estudando a palavra, ela abandona aquilo ali. Né? Já a seita não. A seita é formada por pessoas que são praticantes de heresias. Né? Vou citar rapidamente uma heresia do testemunho de Jeová, que Jesus nem crucificado foi. E você sabe que tudo que Jesus fez foi através de uma morte de cruz. Então, ele vai bater com uma das cláusulas pétreas. Né? Então, nessa explicação, a gente pode dizer o quê? Que um cristão imaturo, quer dizer, faltou conhecimento bíblico, ele pode fazer uma heresia sem querer, ele pode ensinar uma heresia pela inocência, ele pode falar algo que não deve. Mas aí, se ele realmente
Se ele realmente faz parte de uma seita, ele ali vai aprender só o que não deve. E a gente vai encontrar um termo interessante, que é esse aqui, ó. A diferença entre heresia, propriamente dita, uma distorção da palavra, né? Se você abrir a Bíblia do Testemunho de Jeová no último capítulo de Apocalipse, gente, no último capítulo de Apocalipse vai dizer assim para a gente, na nossa Bíblia, que as nossas vestes são brancas porque são lavadas no sangue do Cordeiro. Amém, todo mundo conhece. Na Bíblia do Testemunho de Jeová, você vai abrir ali, vai dizer que a sua veste é lavada. Não diz que é no sangue do Cordeiro. Distorceu a palavra. Então, quando há distorções, heresia. Mas pode acontecer de não haver uma concordância teológica, né? A tradução do Novo Mundo, exatamente. Né? O que é não ter uma concordância teológica? Significa que em um ponto as denominações elas não chegam num denominador comum. Não é heresia. Só que eles têm pensamentos diferentes em relação, sem distorcer a palavra. Vou dar um exemplo maravilhoso que todo mundo aqui e meus alunos de escatologia apresentaram maravilhosamente. É o quê? Tem crente que acha que é pré-tribulacionista, que é meso e que é pós. Tem heresia ali? Não. Mas são três maneiras diferentes de enxergar. Essas três maneiras diferentes de enxergar se chama erro teológico. Não porque está errado, mas porque não há um comum. É diferente da heresia. Né? É eu pegar o texto e alterar. É eu dizer que Jesus não vem entre as nuvens, que Jesus, Deus o livre, está vindo de tobogã. Então eu estou alterando o texto. Se eu altero o texto, o sentido original do texto, heresia. Vamos analisar o que se prega, o que se fala e o comportamento. A árvore a gente conhece pelo fruto. E o fruto você tem que mastigar para saber se é ou se não é. Então, quer ver um outro ponto muito interessante de erro teológico? Quer dizer, um ponto que não concorda com o outro. Batismo com o Espírito Santo, por exemplo, é um termo assim. Vai ter denominação que vai dizer assim, só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Vai ter denominação que vai dizer assim, é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas, mas também é batizado com o Espírito Santo aqueles que também fluem todos os outros dons. Isso é uma heresia? Não. É uma não concordância, se torna um erro teológico. E cada denominação lida de acordo com a sua. Apóstolo Carlos, qual é a sua linha? A minha linha é carismática. Por que a minha linha é carismática? Porque eu creio em Gênesis, Apocalipse e tudo. Eu creio até no índice, o que é o carismático. Quase todos vocês são carismáticos, vocês não sabem. É aquele que crê que o Espírito Santo batizou o cara que expulsa demônio. E o Espírito Santo também batizou, nunca falou a língua, mas quando impõe a mão, sai a enfermidade. O cara nunca falou a língua, nunca profetizou, mas quando prega se converte 3, 4, cheio do Espírito Santo. Então, é uma divergência teológica? É uma heresia? Não. São pontos que vão estar fazendo diferença para a gente entender, né? Então, esses pontos mais periféricos, esses pontos mais menos importantes, né? Que não são assim como está dizendo a apostila, não são a espinha dorsal, pode acontecer. Agora, existem doutrinas inegociáveis, salvação, né? Existem doutrinas que são inegociáveis, justificação, santificação. Isso não vai mudar, isso é igual em todas as denominações. Santificação, justificação, remissão, arrependimento, né? Arrebatamento, mesmo que seja antes e depois, mas o conceito aqui vai acontecer, independente de que se é antes, depois ou durante. Isso é que a gente tem que ter como consciência. Está bem explicado isso aí, gente? Pode ter uma diferença teológica? Pode, desde que não tenha alteração do significado original do texto. Né? Não pode ter uma alteração, né, do texto. É dizer que Jesus morreu na cruz, é dizer que ele não é o pão vivo que desceu do céu. Quer ver outra coisa na Bíblia da Testemunho de Jeová? João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na do Testemunho de Jeová diz assim, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Eles fazem separação entre Jesus e Deus. Né? Então, quando a gente for entrar agora
nessas distorções teológicas mais da área principal, né, vai começar a entrar na nossa temática de heresias neopentecostais. Né? Algumas dessas distorções, irmãos, elas são bem superficiais, mas tem outras que vão condicionar a sua salvação à oferta que você dá. Vão condicionar a sua vida, ser próspero ou não, ao tanto de dinheiro que você dá. Então, a gente vai começar a entrar agora na questão da heresia neopentecostal. Né? Heresias que vão levar à perdição, que vão tirar você do caminho. Né? É esse nível. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Então, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, que vão introduzir encobertamente heresias de perdição. O culto está acontecendo, o cara vai introduzir ali, encobertado. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Isso já está acontecendo. Isso já aconteceu e está acontecendo. Né? Não se engane. As heresias, elas não vêm só da imaginação do camarada, não. Você sabe qual é a principal fonte de heresia? Então, qual é a principal matéria-prima da heresia, gente? É a Bíblia. Porque eles não vão pegar nada e inventar da cabeça, não. Eles vão pegar o que já está escrito e distorcer. Por quê? Porque se ele pega uma parte que é verdade e mistura, é mais fácil do povo aceitar. É mais fácil do povo se corromper. Uma coisa é eu dar um pedaço de veneno para você. Eu digo, toma o veneno. Outra coisa é eu pegar o veneno, botar num sonho de valsa e dizer, toma um sonho de valsa. Aí tu bota na boca o sonho de valsa, mas tu morre por causa do veneno. É isso que está acontecendo. Então, a heresia, ela tem matéria-prima na Bíblia. Só que ele vai pegar a Bíblia aqui e vai distorcer o texto. Vai alterar o significado. Vai pegar um versículo e fugir do contexto e alterar o que vai ser entregue. Começa a nascer aí as heresias e nós vamos entrar nas neopentecostais. Toda heresia, isso é muito importante, quem estiver anotando, toda heresia vai ter um fundo de verdade. Na apostila tem isso. Toda heresia vai ter um fundo de verdade, que é para poder ludibriar os cristãos. Ela não vai chegar, como diz o ditado, o diabo não vem com chifre e com tridente, ele vem parecendo um anjo de luz. A heresia vem assim. Vai ter teologias por aí, a gente vai ver teologia da prosperidade, vai ver batalha espiritual, e a gente vai ver que a batalha espiritual que estão ensinando aí parece mais que é um filme do Doutor Estranho ou do Harry Potter. É mais mágica, é mais feitiço do que batalha espiritual de verdade. Né? Então, vamos ver isso também na próxima aula, batalha espiritual, para a gente não estar fazendo batalha espiritual do filme da Marvel, não. Batalha espiritual bíblica, ok? Então, toda heresia ela vai ter um fundo de verdade. Ela vai ter um negocinho ali que vai dizer, mas está escrito aqui, mas está o versículo diz, mas isso. Então, voltando para cá, existe matéria-prima para a heresia, é a Bíblia, mas eles vão pegar a Bíblia e vão corromper, vão distorcer a verdade. Agora, o que é ser neopentecostal? Por que heresias neopentecostais? Primeiro, vamos fazer a separação do que é neo e do que é pentecostal. A doutrina pentecostal é uma doutrina séria, é uma doutrina bíblica, ok? É uma doutrina que vai falar sobre a renovação dos dons que estavam adormecidos por causa do período que a igreja a igreja cristã veio do catolicismo. O catolicismo ele acabou com todos os ministérios. O catolicismo acabou com o ministério apostólico. Pegou o ministério apostólico, pegou o ministério profético, bateu no liquidificador, chamou de papa. Pegou o ministério pastoral, evangelístico e mestre, bateu no liquidificador, chamou de padre. E acabou com o ministério feminino. O catolicismo destruiu com todas as correntes de dons. Então, desde a reforma protestante, eles começaram a renovar. Mas qual foi a primeira renovação, gente? Qual é o princípio de tudo? A palavra. Lutero, Armínio, o da predestinação, que eu esqueci agora, Calvino,
importantíssimos. Por quê? Porque a renovação primeiro é na palavra. Eles renovaram na palavra. Eles combateram as heresias da palavra. Porque o catolicismo tinha feito isso. A heresia da palavra. E aí, cada século, Deus foi levantando homens que foram trazendo novos avivamentos e renovando até chegar no começo do final do século XIX para o começo do século XX, que veio a renovação pentecostal e renovou os dons espirituais. Ok? Os dons espirituais. Então, ser pentecostal é bênção. O problema é quando vai surgir os neo. São aqueles que são dissidentes dos pentecostais, dissidentes até de igrejas tradicionais, e começaram a corromper o que era a doutrina tradicional e a doutrina pentecostal. As igrejas pentecostais creem nos dons, que são as batistas renovadas, as assembleias, né? As igrejas Deus é Amor, são igrejas tradicionalmente pentecostais. Não é? Então, é uma doutrina séria, um pentecostalismo sério. Não é bagunça, não é movimento, não é gritaria histérica, entendeu? Então, a gente vai começar a desmistificar isso aí. O Espírito Santo se move como quer, mas ele ainda tem ordem e decência, porque é a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. O Espírito Santo pode fazer o que ele quiser, mas ele trabalha com ordem e decência, é ele que instruiu isso. É ele. A palavra do Senhor diz que o espírito do profeta ele está sujeito à sua carne ou está sujeito ao próprio profeta? Quando ele fala ao próprio profeta e não à sua carne, ele está falando que o espírito ele tem consciência, o profeta, a mulher, o homem de Deus, ele tem consciência do que está fazendo. Ele não fica em transe, ele não fica desorientado. O problema não é falar em línguas. O problema não é quando a gente passa desse ponto que a Bíblia orienta. Falar em línguas é bíblico. Eu acredito que todo mundo aqui ele é carismático ou pentecostal. Eu acho que não tem ninguém tradicional aqui hoje, não sei. Mas é bíblico, não tem problema. Agora, quando aí entra a palavra, é onde a gente tem que se corrigir. Controle emocional, reverência. A gente tem que estar no Senado. Poxa, pode falar, Paulo disse. Ninguém fala em língua mais do que eu, falo em língua mais do que todo mundo aqui. Mas se não traz edificação, eu não vou falar para o meu irmão. É Paulo que está orientando, nem só eu. Né? Agora, no meu quarto, no momento de adoração, ali que está todo mundo louvando, pode falar em língua, pode arrebentar a boca do balão, pode fazer, não tem problema. Dança na presença de Jesus. Chegou a palavra, todo mundo caladinho, sempre escuta, porque a palavra é maior que tudo. Então, continue orando. Eu me converti com 17 anos, com 18 eu fui batizado pelo Espírito Santo, comecei a falar línguas, e aí já vai quase 20 não sei quantos anos. Né? Já tive várias experiências, mas eu também aprendo a me controlar. Eu também aprendo a reverência. Eu também aprendo. Isso é o que está faltando nas neopentecostais. As neopentecostais não têm mais isso. As neopentecostais não ensinam reverência. As neopentecostais começam, parece que tipo assim, gente, tocou o sino na hora do circo. E é isso que a gente está vendo por aí. Né? Então, pode falar língua à vontade, marchar o que for. Agora, a gente não vai transformar dom em doutrina. Profecia não é adivinhação. Profecia não é um profeta, uma profetisa. Não é um cara, uma mulher que está ali tentando adivinhar teu futuro e consultar como se fosse um cartomante, não, gente. Profecia bíblica é apontar a direção. E muitas vezes, para apontar a direção, é a palavra, é a pregação. Quando Deus fala algo em relação específica a uma pessoa, é outro dom que está rolando. Palavra de conhecimento. É bíblico, está lá. Você não sabia de uma situação, o dom da palavra de conhecimento vem e você fala de algo que você não sabia. Deus te deu conhecimento daquilo. Às vezes você está ministrando e Deus te dá uma palavra de sabedoria. É outro dom. A palavra de sabedoria vai te dizer uma aplicação sobre uma verdade bíblica para aquele momento. Aí tem gente que mistura tudo e diz, qual é o teu dom, irmão? Meu dom é de revelação. Revelação nem dom é. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia. Muitas vezes a profecia está vindo na pregação. A pregação está falando, profeticamente já está agindo. A maior profecia é a Bíblia. Então, não vamos confundir profecia com gente querendo adivinhar futuro, passado e presente. É complicado.
Os profetas bíblicos, quando eles interagiam, eles vinham para trazer correção para a nação, correção para um rei, direcionamento para uma nação, inclusive, às vezes, até nação inimiga. Isso é o profeta. Isso é o profeta. Né? O profeta ele consegue entrar em ambientes, não é nem o curso dos 5 ministérios, mas acabou entrando nisso. Né? O profeta consegue entrar em ambientes que outros ministérios não entram. Né? Mas vamos lá, seguindo para a questão aqui de diferenciar o que é pentecostal, bíblico, correto, maravilhoso, né? Como o tradicional também é, e do neo, que é o exagero. O que o senhor teria a dizer para as pessoas que têm essa visão de que você não fala em línguas, então você não é cheio do Espírito Santo? As pessoas que têm esse tipo de pensamento, eles estão precisando ler Bíblia. Porque uma coisa não invalida a outra. Uma coisa não invalida a outra. Como eu disse, o Espírito Santo, ele age como ele quer. A Bíblia diz, Jesus concede dons aos homens e todo dom que cada um tem aqui, todos vocês têm dons. Esse dom que você tem um princípio que é utilizar para se propagar o Evangelho. A uns, a Bíblia diz, ele chama apóstolos, a outros pastores, a outros evangelistas, a outros dons de curar, a outros operação de milagres, a outros o profetizar, a outros a hospitalidade, a outros o liderar. Isso tudo é dom. Ninguém é Robocop, não, gente. Ninguém é super-homem, não, gente. Bater tudo, não. Não é? Tem gente que até bate no peito, eu tenho todos os dons. Não tem nada, meu irmão. Tu ainda tem que ler muita Bíblia ainda, irmão. Não tem, não. Porque não é o objetivo de Jesus fazer supercrente, não. O objetivo de Jesus é a gente ficar parecido com ele. Se tu tem dom de língua, fale. Se tu profetiza, profetize. Agora, se tu prega, pregue. Agora, se tu ora, o demônio sai, ore que o demônio sai. Então, quem fala isso está julgando, né? Está avaliando a sua capacidade. Não, isso não é bíblico. Né? Quem é o maior entre nós, irmãos? Quem é o maior entre nós aqui? Quem é? Vocês sabem a resposta. Quem é o maior entre nós aqui? É o menor. É o menor. O maior é o que serve. Então não é a capacidade. Ou tem tanta gente falando em língua que Jesus vai dizer, apartai que eu não te conheço. Tem muita gente que ora, o demônio sai, mas também ele vai dizer, apartai que não conheço. Então a questão é, siga a sua fé fazendo o que Jesus lhe chamou. E se for para você nunca falar em línguas e ir para o céu? É melhor ir para o céu sem falar a língua, não é não? É do que falar em língua e ficar. É isso que, essa falta de consciência que está faltando, né? Essa falta de consciência. É importante também ninguém ter tudo ou saber tudo, porque aí gera uma interdependência um dos outros. Esse é o plano. O dom que eu possuo não é para mim, é para o outro. E o dom que o outro possui é para mim, não é para ele. Então, eu preciso dele, ele precisa de mim. E assim a gente vai vivendo. O plano é esse, a gente se interdepender um dos outros, né? Será que o pé vai chegar para a mão e dizer, eu não preciso de ti? Será que o nariz vai dizer para a orelha, eu não preciso de você? Cada um no seu quadrado, a gente é um corpo. Cada um tem os seus dons diferentes para a obra, né? Vamos lá. O neopentecostalismo surgiu quando, propriamente dito, com esse nome, com essa nomenclatura. Anote o que eu vou dizer que não está na apostila. Nenhuma igreja neo reconhece que ela é neo. Nenhuma igreja neo, ela reconhece que é neo. Você não vai passar na frente da igreja aqui e vai dizer assim, Igreja Assembleia Neopentecostal. Igreja Batista Neopentecostal. Elas não vão dizer que são. Por quê? Como é que ela vai te atrair se ela tiver um nome muito diferente, tiver uma coisa muito distoante? É um movimento que surgiu ali pelos anos 70, 80, né? Através exatamente dessas dissidências. Essas igrejas neo vieram de divisões de outras igrejas, de igrejas sérias. Qual é a maior igreja neopentecostal que existe no Brasil? E talvez seja a maior do mundo. Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Universal não é uma igreja evangélica. Não é a igreja evangélica. Igreja Universal é uma seita. As doutrinas da Igreja Universal. Quem já foi aqui para a Universal sabe. Eu estou chovendo no molhado. Né? Eles não são cristãos. Eles não têm costumes. Eles utilizam o que está escrito para as suas doutrinas de distorção. Né? A gente vai ver bastante isso. E dessa Universal nasceu todas as outras aulas. Internacional, mundial, e outras, e outras, e outras. Né? Não são igrejas cristãs. As igrejas evangélicas tradicionais, assembleias batistas,
metodistas, wesleyanas, anglicanas, episcopais, em nenhum momento elas reconhecem essas igrejas como as igrejas. Elas são outra religião. Elas usam a Bíblia e usam o nome de Deus. Mas é a mesma coisa como se fosse uma outra religião, como o catolicismo é. Ok? Só que uma característica muito grande, e a gente falou bastante disso aqui, é que a igreja neo, ela trabalha com o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso, gente? É a mistura de outras religiões com a cristã. Daí vai nascer as candomblés. Daí vai nascer as igrejas que têm placa de igreja evangélica, mas se comporta como terreiro. Daí vai nascer o sincretismo. Sincretismo significa mistura. A mistura. Ok? Sabe qual foi o primeiro sincretismo que teve? Foi quando, no ano 400, o imperador romano Constantino decidiu que o Império Romano, a partir daquela canetada que ele deu da pena, seria cristão. Foi o primeiro sincretismo no mundo. Porque o povo adorava Júpiter, adorava Urano, adorava Netuno, adorava Plutão, os deuses romanos, que são os mesmos dos gregos, né? Zeus e companhia. E eles começaram a fazer o sincretismo e transformaram esses deuses pagãos em as estátuas do catolicismo. Aí vem São José, São Pedro, são os antigos deuses pagãos. Foi o primeiro sincretismo. A mesma estátua de São Jorge está na Igreja Católica, é a mesma que está no terreiro. Porque isso se chama sincretismo religioso, a mistura de religiões. Então, eu confirmo, viu? Oi? E eu confirmo, só para dar um tchan, Maria Iemanjá. Sim, claro, Maria Iemanjá. Isso aí é básico, Maria Iemanjá. Você conhece Janaína? Você conhece Janaína? Janaína e Iemanjá também. É secretismo de religiões misturada, indígena, com africana, com cristianismo. Daí vão nascer as igrejas neo, a mistura. E não é só isso, não. Tem muita igreja disfarçada de neo que você não sabe que é neo. Eu posso citar, pelo menos aqui no Brasil, umas 10 no mínimo. Né? Elas nunca vão dizer que são neo, mas a doutrina que eles ensinam é distorcida, as alterações, a manipulação dos versículos está ali na cara. Se você conhece a verdade, você vai conseguir identificar as neo. Fácil. Então, o que é que tem muito nas igrejas neo? O que é que tem muito nas denominações neopentecostais? Aí você vai se surpreender, ok? Como eu disse, elas vão pegar um fundo de verdade, e vão transformar em uma nova doutrina. Primeiro, confissão positiva. Confissão positiva. É aquela história de não, diga que vai dar certo. Diga que Jesus já fez. Diga que já deu. Não estou dizendo que não possa ser feito. Mas a doutrina vai dizer que isso é que vai ativar o que Deus vai fazer. Né? Aí é quando você vai começar, sabe o quê? A dizer coisas que não são bíblicas, tipo, eu determino, né? Eu determino tal coisa, né? E aí você vai começar a entender que onde é que eu vi na Bíblia que eu posso determinar qualquer coisa? Até então a minha Bíblia diz que quem é soberano é Deus, né? Então vem a doutrina da confissão positiva. É um mar muito grande isso aí. Teologia da prosperidade. Quem aqui não aprendeu que se tu não der o dízimo, o devorador vai comer o teu dinheiro? Quem não aprendeu aqui que se tu não der oferta, tu não vai prosperar? Isso aí é ensinado na teologia da prosperidade. Gente. Isso aí não é ensinado pela Bíblia. A Bíblia não fala assim. Mas eles vão pegar um texto, tirar do contexto, e dizer, se tu não der o dízimo, o devorador vai vir comer a tua feira. Se tu não der o dízimo, o cortador vai deixar alguém doente na tua casa, tu vai ter que gastar o dinheiro com remédio. Se tu não der o dízimo, vai acontecer, o carro vai quebrar. Se tu não der o dízimo, tu vai ser assaltado. Quem já escutou esse terrorismo? Teologia da prosperidade, gente. Pode falar. Tu. Eu passei por um perrengue do caramba semana retrasada, porque eu fui visitar um culto, aí nesse culto a pastora pegou a Bíblia e fez
vem aqui, pastora Tuti, porque ela fala assim, aí, lê aqui, Malaquias, não sei o quê, aí mandou eu ler pro povo, lê aí, aquele do, se você não der o dízimo, você rouba o Senhor, rouba o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Do 8 a 10. Isso. Roubará o homem da aí, Deus? Não sei o quê, a história do gafanhoto, e ela falou, mandando eu falar bem alto e repetir, para o povo repetir, e ela falando que você tinha que dar o dízimo, sendo que a minha concepção é que dízimo não é obrigatório, né? Eu acredito que a oferta tem que ser voluntária, conforme o seu coração, e na hora, tipo, Deus me botou num teste ali de humildade, porque eu quase disse para ela que não era assim, então eu fiquei num estreito muito grande, eu tive que falar aquilo ali para concordar com ela, que ela estava forçando eu ler ali na frente de todo mundo. E eu vou dar eu discordando totalmente. Essas situações, eu sou uma pessoa que passei 10 anos dentro de uma igreja neopentecostal. Todas as aberrações que a igreja neopentecostal ensina, eu ensinei no passado, antes de ter conhecimento. Né? E eu vou dizer para você o seguinte, o dízimo ele foi obrigatório para uma nação chamada Israel. O dízimo ele é obrigatório para uma nação chamada Israel. Ok? Sempre foi. Fazia parte da lei, veio antes da lei, ele sempre foi obrigatório. Deus sempre teve prazer que o povo desse por livre, espontânea vontade. Mas já estava lá no regimento. Mas por que era obrigatório? Não era por causa de devorador, cortador, destruidor, migrador. Não era por causa de gafanhoto. Não era por causa de roubar Deus. Não era por causa de nada disso. O dízimo e a oferta era a manutenção de uma tribo chamada Levi, de todos os filhos de Jacó. Israel não recebeu herança de terra, foi a tribo de Levi. Deus disse, a tribo de Levi vai me servir. Eles não podem fazer outro ofício a não ser me servir. Então a nação de Israel vai trabalhar e vai sustentar essa tribo porque ela não tem terra para morar. Veja a concepção como é diferente. O texto de Malaquias, do 8 ao 10, Malaquias 3, do 8 a 10, o que está escrito ali é pura verdade. Mas não é para ler do 8 ao 10, é para ler o capítulo 3 inteiro. O texto está dizendo que quem roubava a Deus ali eram os sacerdotes, não o povo. Os sacerdotes estavam pegando o que era indevido, pegando a mais. Então esse é o contexto daquela passagem. É fácil dizer, roubará o homem a Deus? Sim, tem me roubado. No quê? Nos dízimos da oferta. Vai ler o texto? Quem estava roubando eram os sacerdotes. Quem estava roubando? Vai ler o texto. Quem estava roubando? Vai ler o texto de Ageu, do saquetel furado, que a turma usa muito também. Aquilo que tu bota na bolsa é um saquetel furado. Vai ler o contexto do que é. Que o povo tinha abandonado a casa do Senhor. É o contexto, é o capítulo inteiro, gente, não é 2 versículos, não. Aí se tornou heresia. Por quê? Eu peguei o original e eu distorci. No Evangelho, na graça, o dízimo deixou de ser obrigatório e passou a ser responsabilidade. É completamente diferente. Se eu faço parte de uma congregação, eu não sou obrigado a dar nada. Mas se eu faço parte, eu sou responsável por colaborar. Eu preciso colaborar. Eu preciso estar lá. Nesse mês eu não consegui dar, bem, meu irmão. Tu não vai nem pro inferno, nem devorador vai pegar a tua comida, não. Nem estourar a tua TV, não. Entendeu? Não vai queimar a tua geladeira, não. A conta de luz não vai cortar, não. Vai cortar se tu não pagar. Aí vem o devorador, que é a Celco mesmo. Entendeu? Então, preste atenção. Preste atenção. A distorção vai fazer você errar. Foi se ensinado assim e a Bíblia não diz assim. Você pega sua Bíblia e você vai ler o contexto do que é. Tem gente que lê o texto, João 10:10. Chegaram no púlpito e disseram assim, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vi porque eu tenho vida e vida abundância. Não está escrito assim. Não está escrito o diabo vem para matar, roubar e destruir. O texto diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não é o diabo, é o ladrão. Aí você lê o capítulo todo, 10, quem eram os falsos pastores que estavam roubando igual os falsos sacerdotes. Entendeu? Os falsos sacerdotes. Dízimo no Novo Testamento, na graça e oferta,
Você dá deliberadamente, você tem um senso de compromisso com a congregação que você está. Não é para deixar de dízimo ofertar. A congregação precisa, mas você não dá por causa de medo. Teologia da prosperidade vai dizer que é o medo, porque tu tem medo que as coisas queimem, que o menino adoeça, que falte fralda, que o pneu do carro estoure. Isso é teologia, gente? Isso é Jesus? Não é, gente. Heresia neopentecostal. Heresia neopentecostal. Entendeu? Batalha espiritual é outro ponto, gente. Mais na frente a gente vai falar de batalha espiritual. Eu não vou aprofundar aqui agora. Batalha espiritual existe. Mas não é do jeito que estão ensinando aí. Tem curso de batalha espiritual que está ensinando os crentes a abrir portal, viu? É doutor estranho assim, ó. Só falta fazer assim, ó. Igual o filme da Marvel. Tem curso de batalha espiritual, gente, pelo amor de Deus. Tem gente, não, porque o chakra, porque o ponto de contato, porque, gente, pelo amor de Deus. O povo não é crente mais não, o povo é bruxo da Wicca. É bruxo da Wicca. Né? Tem o terceiro olho aqui, que você vai ver, o olho que tudo vê. Né? Aí, gente, tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso, não, porque o ventre é a entrada da. Gente, pelo amor de Jesus, onde é que um apóstolo ensinou isso? Onde é que Jesus ensinou isso? Onde é que o pai da igreja ensinou isso? Mas o Espiritismo ensina, o Hare Krishna ensina. Secretismo religioso. Amanda? Eu sei que isso vai ser da próxima aula, mas só me responda sim ou não. Porque eu estou muito, 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 muito esquecida. A minha memória foi com Deus, mas ela vai voltar. Amém. Energia, energia existe? Sim ou não? Toda vez que eu ligo a lâmpada de casa, eu vejo a energia. Já entendi sua resposta. Mas eu vou te Se dizer eu uma lembrar na coisa. próxima aula, eu digo por quê. Olha, mas eu vou dizer uma coisa, de brincadeiras à parte. Tudo no universo tem energia. Tudo no universo. O fato de você estar viva e eu estar vivo é por causa da energia. Agora, existem distorções do conceito do que é energia, gente. Né? Tem gente esfregando pedrinha de cristal nos outros para poder passar e transferir energia. Né? Então, então existe. Existe. Mas existe o conceito bíblico e existe o esoterismo. Né? Existe o que a palavra vai ensinar sobre isso e existe o que o esotérico, a cigana vai ensinar, entendeu? Então existe sim. Existem lugares carregados. Existem lugares carregados. Mas não tem um crente que põe o pé lá que o negócio deixa de estar carregado. Descarrega mais fácil do que o teu iPhone. O crente bota o pé ali, resolve. Ou senão não é crente. Ou senão não está cheio do Espírito. Só que eles querem ensinar uma teologia e não está na palavra. Entendeu? Não está na palavra. Então é muito importante a gente saber que existe sim, tudo é energia. Tudo é energia. Mas precisamos entender. Deus criou o universo falando, gente. Quer mais energia do que essa? Deus criou o universo falando. Haja luz, a luz é energia. Entendeu? Então existe sim, a gente, em batalha espiritual a gente vai pincelar um pouco mais. Libertação existe. Mas tem umas teologias de libertação por aí que parece mais a entrevista do Jô Soares. Né? Palavras proféticas, tem. É o que eu estou dizendo, eles pegam uma coisa real e vão distorcendo. Ok? Objetos místicos, aí vem rosa ungida, sal ungido, vassoura ungida, toalha ungida. Né? Milagres de curar existe? Existe. Mas vai ter lugar que vai dizer que lá só é lá que cura, lá é porque tem um jeitinho especial, lá é porque o cara vai botar a mão no teu ventre, lá é porque isso, que é aquilo, mexe com o teu psicológico, teu emocional, daqui a pouco tu tá honrando feito um bicho. Né? Hipergraça, quem já ouviu falar? A hipergraça é aquela doutrina neopentecostal que diz que já que Jesus morreu na cruz e já pagou o preço dos pecados também, eu posso pecar. Jesus já perdoou. Isso está se infiltrando, ó, fácil dentro das igrejas. Jesus é amor. Não é? Jesus é amor. Não se preocupa, não. Ele te ama. Sim, Jesus é amor, ele te ama muito, ama a gente bastante. Muito, ao ponto de dar seu próprio filho por nós, em nosso lugar. Mas ele também é justiça. Não vamos pecar por causa disso. Paulo diz isso, porque a graça ela é maior. Eu vou pecar mais para poder alcançar a maior graça. Paulo repreende isso.
E a intergraça está sendo pregada por aí, viu? Né? Cuidado aí com os subirá e os descerá da vida, que a bom entendedor a palavra basta. Fala, Denise. O segundo, é o famoso amaciante de ego, né, dos cristãos. Meu lindo, minha linda, meu lindo, minha linda. Minha linda. Pense, Fala dele agora, pai. Pense, é isso, gente. Não tem mais pecado, não. Não tem mais pecado, não. Jesus veio aqui para te servir. É isso que eles estão ensinando. Tem que ter cuidado. Outra doutrina, teologia coach, tá aí na cara, né? Ninguém prega mais, é palestra. Ninguém prega mais, não é palestra, gente. Pablo Marçal. Né? Como, Pedro? Pablo Marçal. Não, Pablo. Não vou nem falar nada. É muito fácil, gente, eu pegar princípios da fé, da genuína fé, manipular e te entregar uma palavra que te emociona. E tu sai saindo, tu sai de lá achando o máximo sendo enganado e ainda pagando para ser enganado. Né? Pagando para ser enganado. Então, idolatria é a liderança. Quem nunca ouviu falar da famosa doutrina da honra? Honre seu líder. Honre. Quem nunca ouviu falar de não precisa dar só o dízimo e oferta, não. Dê uma primícia também para ele. Vou criar até um verbo novo. Criar um verbo novo. Vamos primiciar. Vamos primiciar o pastor. Vamos primiciar. Gente, os caras inventaram a palavra português. Depois está reclamando do todos. Vamos primiciar o apóstolo. Vamos primiciar. Gente, que é isso? Já não basta dar o dízimo e oferta. O cara quer levar o resto da laminha. Tem que dar a primícia, tem que, no começo do ano, em janeiro, aí começa a botar um bocado de texto fora do contexto e a turma tirando 100, 200, 300. Rapaz, faça isso sim. Quem quiser me presentear, me presentei, mas não é por causa dessas enganações não, viu? Meu Pix está aí, glória, aleluia. Mas veja só, você tem que fazer as coisas porque Deus fala para você fazer. Não é por imposição de homens, é porque a palavra lhe instrui a fazer. É isso que a gente tem que fazer. Se Deus tocar o teu coração e tu abençoar o próximo com dinheiro, vai lá, porque Deus está mandando. Não é porque a ABC. Se a igreja se junta para abençoar uma família que está passando fome, ou para abençoar com curso uma pessoa que precisa estudar, é a igreja, gente. Não é por obrigação, não é por primícia. Vamos primiciar o apóstolo. Vamos dar uma viagem para ele. Viagem para passear. Para o campo missionário, ninguém quer dar. Para abençoar o missionário passando fome, ninguém quer dar. Mas para babar o cara que está sentado na cadeira vermelha, tu não quer dar. Pelo amor de Deus, gente. Isso é distorção. Heresia não pentecostal. Vamos se ligar, gente. Muita coisa está acontecendo. Está do nosso lado. A igreja vizinha está fazendo isso. Está infiltrando, gente. Pastor presidente é quase um Deus dentro da igreja. Rapidinho, segundo. Ainda chamam alguns de... É o anjo da igreja, o pastor. Sabe por quê? Por causa do texto de Apocalipse, né? Jesus é muito lindo, gente. Olha, Jesus é muito lindo. Sabe por que Jesus é lindo? Porque as lideranças da igreja, das 7 igrejas da Ásia que estão ali em Apocalipse, ele faz questão de não chamar ninguém pelo nome, para ninguém se vangloriar. Ele faz questão de não chamar ninguém pelo cargo. Ele faz questão de falar ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O responsável pelaquele local. Não é porque ele é mais santo, nem mais bonito, nem porque ele tem asinha. Não, gente. Aí a turma distorce. Aí a turma diz, não toque no ungido. Não toque no ungido. Não toque no ungido. Você sabe quem é ungido? Quem sabe aqui quem é ungido? Jesus. Quem mais? Quem é o ungido ou o que significa estar ungido? Quem é uma pessoa que pode ser chamada de ungido? A pessoa que está revestida de poder. Poder não, proteção, etc. A pessoa ungida, no que eu entendo, é quando eles falam que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí falam assim. Sabe o que a Bíblia diz quem é ungido? Seriam os levitas? Não. Só fazendo aspas. Existe o ungido, todo mundo acertou, é Jesus. Mas sabe quem é que a Bíblia chama de ungido?
No Novo Testamento, a gente não está falando do Velho Testamento, não. O Velho Testamento já foi, gente. Ninguém é levantado rei, não, mas não. Tá? Sabe quem é que a Bíblia chama de ungido? Todos os crentes. A Bíblia diz, vós já tem a unção que vem do santo. Vós já tem a unção que vem do santo. Sabe o que é não mexer com ungido? Eu não posso mexer com Mauricéia. E Mauricéia não pode mexer comigo. Eu não posso mexer com Índia, Denise. E Denise não pode mexer comigo. Isso é amor. Eu não posso mexer com Amanda e Amanda não pode mexer comigo. Porque eu não posso mexer no ungido. O ungido é todo nascido de novo. Isso é o que a Bíblia ensina. Agora a turma distorce aí a vontade. Eu não posso mexer com Pedro como Pedro não pode mexer comigo. Eu não posso mexer com tudo como tudo não pode mexer comigo. Eu não posso mexer com Silvana não pode mexer comigo. Nenhum que está aqui pode mexer com o outro. Por quê? Porque pela Bíblia, todo nascido de novo que tem o Espírito Santo dentro dele, a Bíblia diz, você é ungido porque Jesus está dentro de você. Sabe quem está dentro de você? Espírito Santo. Jesus. Quem é ungido? Você. Só que eles criaram uma classe nova. Eles criaram uma classe nova. Ungido. Ungido. Não toque no ungido porque Davi não matou Saul. Ali é outro contexto, irmão. Davi não matou Saul porque não quis. E ele diz, sai de mim se tocar no ungido. Já Saul, que era ungido também, virado na gota para matar Davi. Não tem negócio de não tocar no ungido, não. Entenda o que a Bíblia diz. E você tem a compreensão correta. Isso é forte, gente. Cada cristão nascido de novo, a Bíblia que chama, não sou eu apóstolo Carlos, não. A Bíblia que chama é ungido, porque a unção do Santo Deus está em você. Então a gente não pode mexer um com o outro. E é o que mais a gente faz. É o que mais a gente faz. É falar mal um dos outros. Todo dia a gente está mexendo com ungido, gente, pelo amor de Jesus. Por favor, pastor, sobe um pouquinho. Secretismo religioso é você chegar numa igreja e você vê uma placa dessa aí, ó. Passe da lua cheia. Mostra aí qual é a igreja. Olha que coisa linda. Quem vai querer receber o passe da lua cheia aqui, hein? É só ir lá na Universal que você vai receber o passe, irmão. Irmão, passe. É espírita, gente. Pelo amor de Deus. Passe da lua cheia. Isso aqui tá um dia desse passando aqui na TV, gente. Isso não é coisa antiga, não. Passe da lua cheia. Eles se baseiam lá no Salmo 81:3. Eles usam incenso. Incenso, feito era no tempo antigamente, incenso. Não existe mais incenso. O que é que a Bíblia diz que hoje é o incenso, gente? O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? É a nossa oração. A oração. É a nossa oração. Tudo que aconteceu no Antigo era ensinando o que seria o novo. O Antigo, a Bíblia diz, tudo que o Antigo tem, ele aponta para o Novo. Tudo que aconteceu antes era para apontar para Jesus. O incenso ali simbolizava a oração de Israel. Hoje tu não precisa de incenso mais não. Só se tu gostar daquele cheiro. Se quiser botar um cheirinho em casa, é outra história. Não tem conotação religiosa ali. Não é pecado também não. Né? Mas tem gente que usa para conotação religiosa. Né? Eu uso para espantar a muriçoca. É incenso de cidronela. É isso aí. Para matar os pernilongos. Aí tem uma fumacinha. Ou senão aquele sentinela, aqueles espiral aí, ó. Esse daqui é da época de Elani, não é da minha época não. Esses espiral sentinela assim, ó. Que Elani usava lá. Não é da minha época não. Denise também usava ainda. Usava lá. Então, gente, passe da lua cheia, meu. Sobe um pouquinho, pastora, por favor. É a transferência de luz. Tem gente que está na igreja e diga, deixa eu transferir para você. Eu vou transferir. Aí vão pegar o texto de Moisés. E não sabe que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava dentro de ninguém. É só no Novo que o Espírito Santo passa a habitar. No Antigo Testamento só Moisés tinha o Espírito. Deus precisou sim de Moisés mandar para os líderes das tribos. Hoje você tem o Espírito Santo. Você não precisa de transferência. Você tem tudo dentro de você. Jesus está dentro de você. A gente não precisa. O que a gente precisa é se quebrantar mais, chorar mais, se arrepender mais, ser mais íntimo de Jesus
e tem intimidade com ele, que você vai ver como você vai fluir, e no abrir da tua boca os demônios caem, e gente é curada, morto ressuscita. Mas o povo não quer. Por quem quer pagar preço da oração mais? Quem quer pagar preço? Olha, estava eu, Bispa Maiaci, Silvana que está aqui, mais alguns que conseguiram entrar, tudo conseguiram entrar algumas vezes, Pastor Elani entrou algumas vezes, alguns que estão aqui, eu não estou vendo todo mundo, que conseguiram entrar algumas vezes aqui, né, para orar de madrugada, 3 horas da manhã. Gente. Quem quer pagar o preço? Quem quer pagar? Entendeu? Pastor da Luz. Quem quer pagar esse preço? A gente pagou. Aí teve o evento A Viva Esté, Deus fez o sobrenatural. Quem quer pagar? Ninguém quer. Entendeu? E é isso. Aí outra coisa. Qual é o importante desse passe lá que a Universal ensina? Você recebe o passe que é para poder você ter força para cancelar a magia. Virou Doutor Estranho, irmão. Virou Harry Potter. Se você não recebe o passe da lua cheia, você não vence Valdemar. Você não vence Sonserina. Você não vence os bonecos lá dos filmes, gente. É isso que estão ensinando na igreja. Nas igrejas. Libertação, batalha espiritual de feitiço. Né? Não pode nem levar criança, gente, para um negócio desse. É terreira. Terreiro tem dia que não pode não levar criança, não. É a mesma coisa. Como é que tu não pode levar a criança para a casa de Deus? Entende? As distorções. Isso é os exemplos bem assim. Eu peguei os que do material aqui, que na verdade o material já tinha, eu peguei os bem espalhafatosos. Você vai gostar desse aqui agora, ó. Passa aí, por favor, pastor. Você vai gostar desse aqui, ó. Lá no tio R.S. Soares, ó. Desencapetamento total. Esse é forte, hein? Chega a arrepiar agora, ó. Desencapetamento total. Se tu falar essa palavra 4 vezes seguidas, tu fala em mistério. Desencapetamento total. Eu vou ler o que está em azul, que não dá para você ler na sua tela, não. Olha isso na frente da igreja. Se você é vítima de olho gordo, inveja, doenças incuradas, vícios, dívida, miséria, solidão, é infeliz no amor, cisma, que foi vítima de trabalhos feitos na macumba, bruxaria, feitiçaria, e nada dá certo, venha receber, sabe o que está ali em vermelhinho? Venha receber a prece violenta e seja liberto de toda opressão. Peraí. Isso é a igreja. A prece violenta é lapada, né? É na tapa, né? Fala, pastora. Eu acho que um convite para entrar no caminho candomblé, acho que ele deve ser mais tranquilo do que isso, se pá. É verdade. Era a mesma coisa que aquele centro espírita falava. Aquele que era do lado da igreja, lembra? Lembra? Era a mesma coisa, a mesma estratégia, gente. Misericórdia. Acho que Denise lembra também que tinha lá um negócio espírita do lado da SNT, lá da Conda Boa Vista. Vocês tinha lá do lado. Igual. Aí sabe o que aconteceu? Aí sabe o que eu não sei se Cleiton também lembra, né? Que eu acho que era da mesma época também. Era a igreja daqui e do lado daqui tinha um negócio lá. Tinha uma profetisa lá. Aí sabe o que aconteceu? Lembro. Eu tenho que rir, gente, porque o povo é testemunha. Eles faziam o trabalho deles lá de tarde, era parede com a igreja. E eu trabalhava na igreja de tarde. Aí o negócio estava forte lá, né? O negócio estava desencapetamento, estava forte lá. Né? A prece violenta rolando lá. Daqui a pouco manifestou um demônio lá, começou a quebrar tudo. E a profetisa não foi bater lá na porta da igreja para chamar a gente, para poder ir lá resolver. Lá vai eu tirar o demônio que a profetisa invocou lá no centro espírita do lado, que ela não estava conseguindo tirar. E era uma mistura de centro espírita com igreja, e cantava louvor, e daqui a pouco rezava terço, e daqui a pouco ela invocava não sei o que lá. Era um secretismo desse aqui, da prece violenta. Né? A gente fala brincando, gente, mas isso é tão sério. Viu? Esses daqui estão escancarados na cara. Tá aqui, ó, tá escancarado. Tem outros que só faz mudar o nome e chama do mesmo jeito. E é a mesma coisa. Eu ainda não entrei no mais pesado. Viu? Eu ainda não entrei. Isso aqui é só para aquecer o motor. Viu? Libertação equivocada, promessas absurdas, linguagem inadequada. Tudo sem condizer com a palavra de Deus. Né? Passando mais à frente, você vai ver aí
alguns panfletinhos dele lá, muito famosos ali, o da sessão do descarrego é bem famoso, é bem antigo. Proteção divina contra a dengue. Gente, eles estavam fazendo campanha contra o Covid na época da Covid. Quem recebesse a oração do cara lá, a prece, o Covid não pegava. Esse aqui é da proteção divina para não pegar dengue. Esse aqui é para não pegar dengue. Entende, gente, que o negócio é sério. E tem gente que vai e cai e ainda dá todo o dinheiro dele ali. É pesado, gente. É pesado. Sessão do descarrego. Terça-feira, 7 da manhã, 10, 15, 19h30. Né? Veja um nível. O que é que ele vai ganhar? Qual é o presentinho? A rosa ungida. Você está sofrendo inveja, vício, separação, bruxaria, ódio, doença, insônia, dívida, desemprego. Se você sofre com esses outros problemas, venha participar da oração que irá mudar completamente a sua vida. Na oportunidade, traga a sua rosa para ser consagrada. Absurdos intelectuais, né? Porque o que é um absurdo intelectual? É a turma brincar com a inteligência humana sobre isso. E show de exorcismo, que hoje até é proibido, né? Lembra que antigamente eles botavam mesmo, aí só faziam embaçar o rosto, aí isso foi proibido, mas eles botavam, né? Pedro levantou a mão, Denise, Elani também, fala um de cada vez. Eles brincam mesmo, né, com a questão do medo, das angústias, dos problemas que as pessoas estão vivendo. É como o Cleide falou, né? É a chantagem. Usam disso aí, exatamente. É a chantagem, pega pelo emocional. Pelo emocional. O apóstolo é um assunto extremamente sério que a gente vê, só que uma coisa que a gente não pode negar. A gente acaba levando no humor, porque uma coisa que a gente não pode negar. Ver os cartazes que tá aí. Se colocar isso aí tudo junto, não parece que tá vendendo algum produto. Mas aí então é essa. Parece. Você vê assim, se colocar num bolo esses cartazes e o cara botando, vendendo Lava Jato, anunciando uma Hilux e anunciando um jogo novo, fala que é um bolo só. Na compra da Hilux ganha. Na compra da Hilux ganha a rosa ungida, viu? É desse jeito. Amém? Eu vou dar uma adiantada aqui, viu, gente? Por causa da hora também. Né? Eu ainda tenho aqui. Caso não dê tempo, tudo, a gente completa na próxima segunda. Quem veio, quem não veio. Outra parte do secretismo, aí você vai ver aí um querido irmão da fé judaica com um chofar na boca e com um mezuzá aí do ladinho, essa peça metálica aí, geralmente colocada ali como nas entradas de portas. É um costume judaico, tá, gente? Então, vocês estão vendo o nosso irmão aí, né, vestido com talet. Cara, isso é lindo, é maravilhoso. Mas não é cristão, gente. Não é cristão. Cristianismo não tem nada a ver com isso. É proibido eu tocar um chofar na igreja? Não é proibido, entendam. Não é as proibições, é o que se transforma em exagero. O exagero é que é o problema. Então, o exagero vai distorcer a compreensão. O exagero vai manipular a compreensão. Pode tocar um chofar? Pode, rapaz, não tem problema não. Tanto fez, tanto faz. Jesus não tocou chofar, os apóstolos não tocaram chofar, os pais da igreja não tocaram chofar, nem chofar tem no Novo Testamento. Então, vamos logo ver o que tem na Bíblia. Quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos, né? E vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais vai se exclamar, nunca mais se exclamará. A arca do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Gente, a arca teve o seu momento e acabou o seu momento. O que é melhor é a arca de Jesus, gente. A arca simbolizava a presença de Deus. Hoje, quem simboliza a presença de Deus é Jesus. A própria Bíblia diz, o tempo da arca acabou. Novo tempo, Novo Testamento, nova aliança no sangue de Jesus. E eu já participei disso, eu já carreguei a arca no ombro, gente. Eu quero ter uma arca da aliança em casa como ornamentação, tem problema? Não. Pode ter, é bonito. Só não tem função religiosa ali. Só não tem função ali. Eu quero ter um quadro, eu acho bonito. Bota o quadro, meu, pendura. Não tem problema, não. Só não leve para o conceito religioso que você vai falhar. Porque a igreja não faz isso. O Novo Testamento não tem isso.
Os apóstolos não faziam isso. Jesus não fez isso. João Batista não fez. Fala, gente, é só ler a Bíblia. Né? Dando segmento para a gente correr. Objetos místicos. Vou dar adiantada porque você já conhece. Rosa ungida, tá aí, né? Na terça-feira ganha lá, depois ela vai ser queimada, né? A vassoura ungida, né? Até os caras na foto aí não estão com cara que estão acreditando nessa vassoura, não. Né? Mas, né, tá aí a vassoura ungida, que era dada também. Nem os caras mesmo da foto estão acreditando na vassoura. Nem os caras. Né? O que mais? Onde é que eles vão se basear, gente? No objeto místico. Eles vão pegar aquela passagem ali e o povo pegaram os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, em Atos 19, 12, para tentar legitimar a consagração de objetos. Em primeiro lugar, não havia consagração de lençol de Paulo, não havia consagração de avental de Paulo. O povo pegava, era objeto dele, era uso pessoal dele, o povo pegava. Paulo não fazia uma reunião e consagrava os aventais e dava para o povo, não. Nem consagrava os lenços, não. Quantas vezes isso se repetiu? Nunca mais. Onde é que entra a heresia, a distorção? Entra quando você pega uma exceção e quer transformar em doutrina. Quer transformar em doutrina. Pegaram aí os avental, pegaram aí, né? Vamos criar a rosa ungida, vamos criar o sal. Né? Provavelmente a passagem bíblica mais citada é essa daí, Atos 19, 12, no caso dos aventais, que expulsavam demônios. Né? Isso é um acontecimento único no gênero. Só isso aconteceu uma vez. Isso faz parte do que a Bíblia chama de milagres extraordinários. Era o impacto da igreja primitiva. Apóstolo, pode acontecer hoje? Pode. É todo culto? É toda reunião? É o tempo todo? Gente, experiência sobrenatural é regida pela Bíblia. Não é a Bíblia que é regida pela experiência sobrenatural. A Bíblia aqui dá o norte. Eu não posso transformar a minha experiência individual com Deus e transformar na doutrina. Eu não posso transformar na doutrina. Eu não posso dizer que aquilo é assim porque Deus mandou fazer. Aí a gente começa a usar o nome de Deus em vão. Né? Então isso faz parte dos milagres extraordinários. Aí a gente vai ver vários exemplos. No Antigo Testamento tem muito exemplo. Muito exemplo. Moisés fez a serpente de bronze. Quem olhasse para a serpente de bronze era curado. Números 21, 19. Isso virou uma doutrina? Não. Isso foi para aquele momento. Eliseu fez várias coisas. Colocou sal no prato, um prato novo, purificou as águas de Jericó. Quantas vezes ele fez isso? Só uma vez. Tem gente que vai querer fazer a campanha do sal. Né? Já estou entrando em campanha. Né? Um pouco de farinha para purificar a comida envenenada. Está todos os versículos aqui, gente. No texto vocês vão receber. Em Reis. O pau que ele jogou para poder fazer o machado flutuar. Quantas vezes o machado ficou flutuando o resto da vida? Não. Foi o sobrenatural, foi uma vez. Né? Ele deu comando com a capa de Elias que bateu, que abriu o Jordão. Quantas vezes ele fez isso? Da outra vez que ele voltou, ele não bateu de novo a capa. A capa era uma vestimenta. O sobrenatural aconteceu, mas foi uma vez. Não virou doutrina. Não virou a campanha das 7 capas. Não virou os 7 mergulhos de Naamã. Não virou as 7 voltas de Jericó. A gente vai falar de campanha rapidinho aqui. O problema não é campanha, não é. Pode fazer campanha, mas você já reparou que as campanhas só no Antigo Testamento? 7 voltas de Jericó, 7 mergulhos na mão, o azeite da viúva. Só é campanha do Velho Testamento. Por quê? Porque é o lado místico, e o povo quer o lado místico. O povo não quer o Evangelho. Ninguém faz campanha do novo. Cadê a campanha do novo? Vamos fazer 7 sexta-feira da santidade? Vamos fazer 7 sexta-feira da evangelização na praça? Vamos fazer 7 sexta-feira sobre Jesus? Vamos fazer 7 sexta. É só campanha, é só Velho Testamento, porque o Velho Testamento manipula. Porque eles tiram do contexto. Não é o que o Velho Testamento manipula, não. É as pessoas que manipulam ele. Como eu disse, a origem lá de heresia e de seita. Vamos fazer a campanha das 7 pedras que Davi jogou no gigante. E ele jogou só uma só. Né? Das 5 cheixos. O Nordeste chama cheixo. É o seixo, né? Vamos fazer a campanha. É só Velho Testamento. Ninguém quer fazer 7 sexta-feira, sabe de quê? Do perdão e do arrependimento. Quem quer fazer? Vamos vir todo 7 sexta-feira aqui chorar e se arrepender?
Silvana, acho que pode falar, Silvana. A paz do Senhor. É tão edificante, né, tudo isso que nós temos ouvido, e é o que o Senhor ele nos ensina constantemente. Eu parando aqui para analisar esse texto de 2 Timóteo, o capítulo 3, o versículo 14, né, diz assim: tu, porém, que foi Paulo orientando a Timóteo. Sim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele começa a falar da Escritura. No capítulo 4, o versículo 4 também, né, Paulo ele fala, né? Quando ele começa a falar que nesses tempos que nós vivemos, que muitos não querem parar para dar ouvidos à verdade e procuram aquelas palavras e aqueles lugares que, como foi falado aí, que massageiam o ego, né? Que mostram só oportunidades de bênçãos, como se nós não passássemos por aflições nessa vida. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 4, capítulo 4, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso. E é tudo isso que nós temos ouvido nessa aula toda. Isso. Né? Desde o início, o que está sendo falado é o que tem acontecido hoje. Que muitos têm se entregado às fábulas. Isso. É muito mais fácil, estão com comichão no ouvido, querendo, né, só estar com aquela coisa boa, recebendo só as coisas boas, ali entre aspas. E nós, o próprio Paulo, no versículo 5, diz, né, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faze o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. E assim, nós precisamos, alguma palavra que você falou aí, apóstolo, logo no início, que o pastor da minha igreja sempre fala, ele diz, o que é que precisa para você identificar a mentira? É você saber a verdade. Isso. É você estar inteirado na verdade. Como foi feito? Conhece a verdade, se inteira diligentemente na verdade, e você vai identificar as mentiras, as seitas, as fábulas, né, os feitiços, enfim. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Aprendendo a mergulhar na palavra, a conhecer Deus, a se chegar mais perto dele. Por quê? Quanto mais nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ser instruídos na verdade. Porque quando Jesus ele orou por nós, e quando ele pediu ao Pai para que viéssemos nos santificar, ele disse, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Né? Então, se nós nos inteirarmos nessa verdade, as mentiras não vai caber em nós. Isso. Né? É interessante, daqui a pouco eu preciso sair assim, da live, mas é muito interessante. A gente precisa estar inteirado da verdade, diligentemente, se esforçando, como tem sido falado. Então, a gente precisa assim, pegar essas aulas, né, o que está sendo falado, e mergulhar nisso, porque isso é a instrução do Senhor para as nossas vidas. Né? É muito sério o que tem acontecido. Muitos, eles se recusam a dar ouvidos à verdade e se entregam assim, de cara mesmo, em tudo isso que está sendo falado e mostrado, e que está aí, né, abertamente, que só não enxerga quem não quer. Né? É muito ou não conhece a verdade.
ou não conhece a Ou verdade. não conhece a verdade. E você conheça a verdade e você vai identificar a mentira. Fácil. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. É isso. Foi o que eu falei no começo, para quem chegou depois. Eu disse que é o ponto principal. Não é você saber todas as seitas, todas as heresias, todas as distorções. Se você se especializar na palavra que é a verdade, você identifica de longe. Você se especializa no que é o certo. Acabou. Você fica especialista. Rapaz, eu não conheço todas as seitas do mundo. Você precisa conhecer, não. Você só precisa conhecer bem a Bíblia. A partir do momento que você conhece a Bíblia, quando você escuta, opa, isso aqui está fora. Isso aqui não condiz. Né? Amém, Senhor. Eu sei que daqui a pouco está saindo. Eu sei que essa primeira aula ela estende um pouquinho mesmo. As outras são mais ou menos só 1h30 mesmo. Né? Só dando seguimento aqui, o profeta Isaías também fez uma pasta de figos para curar Ezequias. Né? Quem conhece cataplasma aí, coisa de vó de antigamente, que fazia até com a casca do tomate para tirar as coisas lá. Os ossos dele, do próprio Eliseu que curaram, isso não virou doutrina. O povo pega hoje, distorce e quer transformar experiências sobrenaturais em doutrina. O Novo Testamento vai falar coisas semelhantes. A veste de Jesus, curou a mulher do fluxo de sangue, né? Vamos fazer a campanha tocando na veste, aí começa, né? Muitas pessoas foram curadas, todos os textos estão aqui no material. Você vai ver com calma, não se preocupe. Eu não estou falando nada que está fora da palavra. Os versículos estão aí, Mateus, Lucas, tudo. Né? Jesus curou com saliva. Eu mesmo, eu vou dizer, na minha época de mel, o que eu mais usei era saliva, viu, gente? O que eu mais usei da falta de óleo ungido era saliva ungida. Mas não. E outra coisa, viu? Não se engane não, viu? Quem não falava em língua, eu passava assim, ó. Olha. Eu passava assim, eu passava na boca da pessoa, a pessoa começava a falar em mistério. Quem viveu, quem viu, quem viver, viu, quem viu, viveu. Era isso aí. Tem gente aqui que já levou a salivada, e foi liberta, e foi cheia, e foi curada. Mas é isso. A gente entra numa cultura e não é que Deus não possa fazer. Lembre-se, gente, a questão é o exagero, é a distorção. Jesus curou com saliva, curou, e ele fez pior. Ele fez lama, que ele cuspiu no chão, ainda melou lá e depois passou no olho do camarada. Quantas vezes Jesus fez isso de novo? Vamos fazer a campanha da saliva ungida. Entende que a turma vai pegando as distorções e vai criando coisas, né? Vai criando coisas. É muito difícil. A sombra de Pedro que curava. Vamos fazer a campanha da sombra de Pedro. Bota um bonecão, quem passar. Isso acontece, está acontecendo em igreja histórica. Né? Atos 5:15. E quando Pedro passava a sombra. Aí virou a doutrina da sombra, a campanha da sombra. Eu estou falando assim, brincando, para vocês se lembrarem. Como é sério, como a gente já está vendo isso chegando. Né? A gente já está vendo isso chegando. Primeiro, muitos foram usados como símbolos. Né? Deixa eu só ajeitar aqui a visão. Né? Muitos símbolos, muitos objetos, muitas coisas começaram a ser usadas. E a Igreja Neo, ela só fez reciclar. A Igreja Católica tinha as indulgências. Pedaço da cruz de Cristo, prego que matou Cristo, pedaço da coroa, o santo sudário, que é o manto que enrolou seu corpo quando ele estava morto. A Igreja Católica criou isso. Objetos místicos. As neopentecostais só fizeram reciclar. É o sal, é a água em cima da TV. Pega um copo d'água, bota aí. Vamos energizar a água. Né? Vamos fazer algo ali. O que acontece? A experiência pode ter. Um copo d'água pode, sim. Uma pessoa com fé, orou, bebeu, Jesus curou. Aquilo só não pode virar doutrina. Entende a diferença? O sobrenatural com você e comigo acontece. Tem experiência que você teve que eu não tive. Como eu tenho experiência que eu tive, você não teve. Nem por causa disso isso vai virar doutrina. A gente não pode pegar experiências sobrenatural e transformar em doutrina. A gente vai começar a transformar em heresia. É isso que as igrejas neo fazem. Essa doutrina, heresia neopentecostal, ela faz. Ela vai pegando experiências e vai tentando transformar em doutrina. E geralmente essas doutrinas têm um objetivo que a gente sabe, que mais na frente a gente vai saber que é atrás de finança, é atrás do nosso bolso. Né? Muitos objetos rolam
nas igrejas neo, né? Como se aquele objeto tivesse alguma virtude. Qualquer pessoa nova no Evangelho, nova não, vou botar nova não, qualquer pessoa que já está alguns meses no Evangelho, sabe que objeto que tem virtude, que tem poder é o quê? É evangelho ou é bruxaria? Bruxaria. Atribuir poder ao objeto. Atribuir poder a pé de cabra não, a pé de coelho. Atribuir poder a carta de baralho, atribuir poder a tribo de 4 folhas, atribuir poder a bater na madeira 3 vezes, atribuir poder a entrar com o pé direito dentro de casa, atribuir poder a não passar debaixo de escada, atribuir poder ao gato preto, atribuir misticismo. E as igrejas neos, elas fazem isso. Vão transformando aquele povo que está sendo iludido em pessoas que creem no misticismo. Né? Tem gente que está na igreja e acha que o óleo que unge as pessoas enfermas, o demônio só sai se tiver óleo. Eita, não tem óleo aí, o demônio não sai. Quem expulsa é o nome de Jesus, não é o óleo não. O óleo está ali na Bíblia sendo utilizado para ungir os enfermos. É bíblico. Porque o óleo fazia parte da medicina da época, como o vinho também. Vou ungir, tá alguém doente? Vamos ungir com óleo, não tem problema não, é bíblico. Ok. Aí o cara quer ungir a porta, quer ungir a janela, quer ungir a chave do carro, quer ungir a chave da moto, quer ungir a geladeira nova que comprou. Ué, o óleo tem mais poder que o sangue de Jesus? Porque a porta ungida ainda quebra. A janela ungida ainda tem vazamento. A geladeira ungida ainda bate o compressor motor. Ué, não ungido? Atribuir virtudes a objetos, vocês sabem o que é? Feitiçaria. Feitiçaria. Aí eu vou pegar na polêmica. Tem crente que acha que porque ele pegou um papelzinho e queimou em cima do monte, o pedido vai ser atendido. E você está fazendo um feitiço. Tem gente que está botando o pedido dentro da bacia com óleo. Está parecendo mais São João, colocando a pingo da vela nas águas. Borra de café. Cuidado, gente. Jesus ensinou isso, foi os apóstolos ensinaram isso, a Bíblia ensina isso. Cuidado, se já fez, todo mundo aqui já queimou o pedido. Não se esconda, não. Cuidado. Eu fiz uma vez, amém, foi uma vez só, irmão, porque naquele dia eu estava meio desesperado ali. Mas os apóstolos ensinaram a queimar papel, né? Os apóstolos ensinaram a fazer isso, a Bíblia não ensina a fazer isso. Você está fazendo um feitiço. Não é que eu sou contra a oração no monte, não. Eu adoro ir orar no monte. Adoro ir orar no monte. Sabe por quê? Concentração. Não tem menino chorando, não tem buzina de carro, não tem telefone, não tem televisão. Concentração. Mas Jesus mesmo disse, vocês dizem, a mulher samaritana, que deve se adorar em Jerusalém. Mas o meu povo adora aqui em Samaria, no monte. Ele diz, nem em Jerusalém nem no monte é para adorar. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. O que é que Jesus está dizendo? Não faz diferença se é o monte ou se é o teu quarto com a porta fechada. Não faz diferença se é no meio da rua, numa praça, ou se tu está em cima de um palanque. Oração é oração. Nem véu tem mais. Agora, que você se concentra melhor no ambiente calmo, sem zoada, é melhor. Isso é o que é legal do monte. Mas, não que a oração do monte é mais forte, porque Deus é mais forte lá em cima e aqui embaixo ele é fraco. Ele é mais forte lá em cima, aqui embaixo ele é fraco. É só raciocinar, gente. Não vamos ser levados por vento de doutrina. Não vamos ser levados. A gente está fazendo feitiço, não está sabendo. A natureza dos milagres, como está aí na tela também, a natureza dos milagres é uma natureza sobrenatural, gente. A natureza dos milagres foi para edificar aquele momento, naquela hora, aquele povo. Se fosse para ser refeito, Jesus tinha ensinado. Sabe o que é que tem que fazer? Ceiar. Ali sim. Não tem ato profético maior do que a ceia. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Sobe um pouquinho, pastor, por favor, aí a tela.
Isso, comidas envenenadas, aí são os exemplos que a gente viu, né? Aí, ó, se o seu uso se limitou ao momento do milagre, quase todos esses objetos que a gente vê na Bíblia só serviu naquela hora. O manto não continua abrindo, o machado não continua flutuando, a comida não, graças a Deus, não foi envenenada mais, né? Senão o povo ia morrer. A água deixou de ser amarga, né? Tudo isso, a coluna de fogo teve seu propósito, foi para aquilo ali. O mar se abrir, foi aquilo ali, né? Tudo isso pode subir, pastor. Né? Aí ele está citando os exemplos. Para mim, o sal. Estou adiantando, gente, porque o carro também, carro da hora. Pode subir mais, por favor. Né? Objetos ligados às pessoas, então. Quem é que tinha virtude? Não era o objeto. Era o dono do objeto. Era o profeta. Era Jesus. Era o apóstolo. Depois que eles se foram, depois que Jesus subiu aos céus, aquilo tudo ali se acabou. Aquilo tudo ali foi extraordinário até aquele momento. Depois acabou. Não serviu mais. O maná dentro da arca, a vara de Arão dentro da arca, os 10 mandamentos, nada disso foi utilizado mais depois. Não havia necessidade mais disso. Essas cerimônias de consagração nunca existiu na Bíblia. Nunca existiu na Bíblia. Não tinha cerimônia de consagração. Era o quinto ponto. Pode subir. Está no 4, pode subir. Vou só corrigir aqui o meu. Que página tu estás, Helena, por favor? 23. 23. Ungidos, abençoados, fluidificados, consagrados, imantados, porque o homem orou, porque botou a mão, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Eu não tenho problema, irmão. Estou com a pessoa doente em casa. Eu quero levar a foto do meu ente querido para orar. Cara, é só aquela vez, não precisa ficar levando agora toda semana, não. Não tem problema. Faz, dá um passo de fé, não tem problema. A pessoa está enferma, eu vou levar uma peça de roupa para orar. Não tem problema, não leva a peça de roupa para orar, ora. Não tem problema. Aquela peça de roupa não está sobrenatural, não é uma peça de roupa expulsadora de demônio, não. Né? Então, essas cerimônias de consagração, não estou falando do antigo. As peças utilizadas dentro do tabernáculo e as peças utilizadas dentro do templo, eles eram separados e eles só serviam para aquilo. Eles tinham o seu propósito. Amém, Silva? Fica na paz. Boa noite. Estamos encerrando também, gente. Porque a primeira aula sempre é mais impactante. Né? Então, essas coisas, feito caneta ungida, rosa ungida, está dividindo a glória de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Né? As pessoas dizem, meu carro não foi roubado porque o lencinho da campanha estava no porta-luva, né? A caneta ungida fez eu assinar vários contratos. E essas místicas que a gente mesmo vai criando, porque a gente está sendo induzido, né? Qual é a resposta apologética a isso? A resposta apologética, irmão, é que o povo está criando novos bezerros de ouro. Os objetos ungidos e imantados são novos bezerros. Qual a diferença do bezerro de ouro? Se é o bezerro de ouro, se é a rosa, se é o caderno, se é a caneta, se é o chaveiro que está fazendo. Êxodo 32:4, na apostila, página 25, diz: este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Né? Eu acho engraçado que essa passagem, depois, quando Moisés pergunta a Arão o que é que aconteceu, Arão dá uma de David Copperfield, de Mr. M. Ele diz: eu joguei o ouro dentro do fogo, o bezerro saiu. Vê que bicho mentiroso, Arão. Isso é antes da Arão ser crente, se relaxa, fique tranquilo. Ele que bicho mentiroso, ele disse que jogou o ouro dentro do fogo e saiu o bezerro. E ele que fez a fundição aqui. Né? Ele que fez. Né? Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outra, nem a minha honra à imagem de escultura. A imagem de escultura não é só aquelas imagens lá das entidades lá do santo católico, não. Qualquer coisa pode se tornar. Né? Pode se tornar. Né? Atos 12:21 diz: em um dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu a palavra, verso 22. E o povo clamava: é voz de Deus e não de homem. Nesse exato momento, um anjo do Senhor feriu. Por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, ele expirou. Né? Herodes ali achar que a glória era para ele, porque a voz dele é de Deus, não é de homem ali.
Chegamos aqui no nosso finalzinho, foram campanhas, né? Repetindo, o problema não é campanha. O problema não é campanha. O problema é o resultado que as pessoas que fazem campanha querem alcançar. A gente faz campanha de oração, ninguém quer fazer. A gente faz a campanha de estudo bíblico, ninguém quer fazer. A gente quer fazer campanha de vários cultos ali, ninguém quer fazer. Mas faz a campanha da prosperidade, da porta que se abre, que não fecha. Faz a porta da chave, a campanha da chave. Faz a campanha derrubando gigante. Faz a campanha. Qual o problema da campanha? É a campanha em si? Não. É a motivação que se leva a ter essa campanha. O que motiva, o que está por trás? E geralmente as motivações são entregas financeiras. Faça um voto de fé, irmão, leva esse envelope. Faz um voto de fé, irmão, leva esse envelope aqui. E Deus vai te prosperar. Deus vai te honrar, irmão. É cada mentira que a gente já escutou. Cada mentira que a gente já escutou. Cada heresia que a gente já escutou. Leve. Se parte do teu coração querer abençoar, é outra história. Dê 100, dê 200, dê 1000. Dê 5 mil, dê 10 mil. Partiu. Deus, foi Deus que falou, foi o Espírito Santo. Glória a Deus e aleluia. Partiu de outras fontes, cuidado. Cuidado, porque esse tipo de sacrifício você tem que sacrificar no altar. Sacrifique no altar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem saiu já perdeu. Sabe qual foi o último altar? Tinham vários altares. Houveram vários altares, depois teve o altar do tabernáculo, depois teve o altar do templo. O último altar se chama Jesus na cruz. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, estava naquela cruz. A cruz é o último altar. Não existe mais altar. A gente herda essa linguagem do altar do catolicismo, porque o catolicismo tem altar. A igreja cristã não é para ter altar. O altar passou a ser uma linguagem poética. Aí a gente vai chamar ali a plataforma do púlpito de altar. Mas para ser altar tem que ter sacrifício de animal. A gente faz sacrifício de animal? Não faz. Jesus já fez o sacrifício. Altar só servia para sacrifício, para matar bicho. Não tem mais altar. Jesus foi o último altar. É o sacrifício supremo. Nada precisa mais ser pago. Tudo já foi pago. Tudo já está consumado. Agora, poeticamente, eu posso chamar aquele local de altar. Eu posso chamar a essência, a minha oração, o sacrifício sou eu e tal. Ali você está morrendo para o homem, morrendo para o mundo, nascendo para Deus. Você está mortificando a sua carne. Maravilhoso. Tá certo. Então, esse tipo de sacrifício, qual é a diferença? Se é um cara que se diz pastor, você é um pai de santo que está lá recebendo uma oferta, porque você tem que pagar, e você tem que pagar a oferenda e tem que pagar a entidade. É a mesma coisa, gente. Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus, é a mesma coisa que um trabalho. Né? A entidade vai querer a parte dela. Então, a manipulação por trás dessas correntes é que a gente tem que saber o que é. Né? Oferendas, né? Que tem aquela coisa, eu dou para poder receber. Eu dou pinga, eu dou charuto, eu dou animal, eu dou sacrifício, inclusive eu dou até pessoas. Qual é a diferença? A gente não está barganhando também? A gente também não está barganhando com Deus? Se tu fizer isso, eu faço isso. Se tu me der isso, eu dou 1000, dou 100. Não é que você não possa fazer. Você, cristão, discípulo e discípula de Jesus, você pode fazer um voto financeiro com Deus. Pode fazer, você e Deus. Pode fazer. Mas isso não pode virar essa barganha, não pode virar essa heresia. Né? É a frase que eles mais falam. Você tem que sacrificar ao Senhor alguma coisa que Ele possa te dar, para que Ele possa te dar o que você deseja. O sacrifício máximo é você mesmo, morra para si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Você pode, se quiser. Deus pode falar com você. Não é ninguém dizendo, não é ninguém mandando. Não é campanhazinha, não, que vai fazer. Então se liga. A maioria dessas campanhas são baseadas no Velho Testamento e são para arrecadar dinheiro. É isso. Ninguém quer fazer a campanha do arrependimento, como eu já falei aqui. Né? Então esses símbolos, arca, pingente, mesuzá, tijolinho, essas coisinhas que o povo faz aí, criando essas doutrinas, né? Lembre-se, o principal problema é o exagero. Então a pessoa compra esses objetos, leva para casa, começa a fazer o templo de comércio, né? E é isso, campanhas que visam consumo de produto. Mas a gente vai prestar conta a Deus, eles vão prestar conta a Deus. Todos nós somos
ovelha do Senhor, vamos prestar conta a Deus. O tempo que a gente passou de ignorância, irmãos, passou. Mas que a gente possa ter a consciência de que a gente tem que fazer as coisas para Deus, não buscando algo em troca. Sabe por quê? Deixa eu dizer um segredo para você. A graça dele te basta. A graça dele te basta. Continue orando, continue jejuando, continue lendo a sua Bíblia, continue pregando o Evangelho. A graça dele te basta. Pode ter certeza. Você não precisa de fazer nenhum tipo de campanha. É isso, não precisa. Não precisa. Não precisa, a graça de baixo, de graça receber, de graça. Ore a Deus, ore alinhado com a vontade de Deus para você ver se as coisas não acontecem. Qual é a maior resposta apologética que a gente pode dar de defesa da fé? 2 Coríntios 9, 6 e 7. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Isso é o que está na Bíblia. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Isso está na Bíblia. Mas não deixe isso manipular a sua mente. Para não virar barganha. Cada um, verso 7 agora, é o que vai reger o 6. Cada um, contribua, segundo tiver proposto em seu coração. Então é Jesus que colocou aí, é você que determinou quanto ia dar. Não com tristeza, nem por necessidade. Estou precisando de algo para fazer campanha. Calma, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Essa é a chave, né? Esse aí é o segredo. Entendeu? Quando você começa a agir assim, você vai ver que a tal prosperidade tão prometida, portanto, na verdade, ela chega de maneira mais simples. Né? Aí, um pouco abaixo, vai ter um quadro. No começo, até, a Amanda fez uma pergunta, eu falei sobre a apologética. Pedro aí também está vendo aí o quadro. Tudo também está vendo o quadro. A gente vai mostrando aí que é tudo o que a própria apologética ela vai encarar. Criação e evolução, Deus ou Darwin, ceticismo em relação a se Deus existe, se a Bíblia é verdade, se Jesus é historicamente comprovado, as ideologias que estão por aí, a apologética vai defender, aborto, feminismo, LGBT, marxismo, seitas e heresias, religiões, né? O problema do mal, que é uma matéria maravilhosa, essa matéria é maravilhosa. Sabe o que é o problema do mal? Não tem a ver com assunto, não. É só para dar um gostinho de apologética. O problema do mal é aquela famosa pergunta. Se Deus sabia que o diabo ia pecar, por que criou? Se Deus sabia que Adão ia pecar, por que criou? O problema do mal, teologicamente, é isso que se estuda na apologética. E o relativismo, né? E o relativismo. O relativismo também faz parte. Então, são vários campos dentro da apologética, né? E, como eu disse, é igual a direito, que tem vários campos, e é igual a psicologia, tem vários campos aí, a apologética, o curso de apologética que a gente está aí preparado. No mais, eu já agradeço a participação de todos vocês. Perdoe a hora, mas eu creio que vocês estão saindo satisfeitos com o conteúdo. Nossa próxima aula, segunda-feira, é menorzinho o tempo, não se preocupe, não vai terminar a contagem. É sobre batalha espiritual, né, bíblica. Né? Então, desde já, eu agradeço aí a participação de quem conseguiu sobreviver até o final. E muita gente ficou, graças a Deus, né, bastante tempo. Dúvidas, mandem lá no grupo, perguntem. À medida que eu for vendo, eu vou ali respondendo. Né? E que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Aprenda sempre, conheça cada vez mais a verdade, e você não vai se preocupar com as mentiras, você identificar de longe. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Amém? Quem gostou da aula diz amém. 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 Vamos embora. É um prazer servir a vocês com o conhecimento que Deus tem nos dado. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, por todos que conseguiram entrar hoje. Eu quero te agradecer por cada um. Eu quero te agradecer por cada família representada. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas, tem aberto os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para o entendimento que a Bíblia é soberana. A Bíblia é a palavra de Deus. A própria palavra diz: o que passa disso é do maligno, tem que ser sim, sim, tem que ser não, não. Então queremos nos espelhar na Bíblia, Senhor. Queremos estar disponíveis para a palavra do Senhor, a palavra que edifica.
Jesus mesmo disse para Pedro, você já está limpo pela palavra, é a palavra que nos limpa. Quanto mais conhecemos a verdade, a mentira se desmascara na nossa frente. Não precisamos decorar todas as heresias, não precisamos decorar todas as seitas, não precisamos decorar todas o neopentecostalismo. Nós só precisamos ter no nosso coração a palavra, e essa palavra decide todas as coisas dentro de nós. Eu quero te pedir, meu Pai, pela vida de Paulo Silvino, pela vida de Ingrid, pela vida de Jéssica. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida de Tuti, pela vida de Pedro, pela vida de Elani, pela vida de Denise, pela vida de Amanda, pela vida de Cleide. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de... Deixa eu ver que eu não estou vendo aqui a outra pessoa. Não estou conseguindo ver o nome. Michael, glória a Deus. Eu quero te agradecer pela vida dos que saíram. Silvana, que ficou até o finalzinho. Geise, que também ficou até o finalzinho. O outro também que estava... Deus, todos que entraram, abençoa. Eu declaro, sim, no nome de Jesus, a paz do Senhor, a bênção do Senhor, como ministro do Evangelho, abençoa a vida de cada um, derrama graça, aqueles que estão enfermos aqui, que sejam curados agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebam a cura em nome de Jesus, porque Jesus cura, recebam o batismo do Espírito Santo, porque Jesus batiza, recebam a graça de Deus, recebam a renovação, recebam a renovação da sua fé. Jesus é fiel na tua vida e vive o poderoso Espírito Santo te visita onde você está. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela vida de todos aqui. Cada família aqui representada. A vida de Mauricélia também que estava. Cada família aqui representada. É isso que eu peço, Senhor. Obrigado pela palavra. Obrigado pela tua escritura. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Parabéns a todos também. Amém. Deus abençoe. Amém. Vocês estão lá no grupo. Quem não estiver no grupo, pede para entrar aí, né? Quem não estiver no grupo ainda. E a gente se vê próxima segunda-feira. Nós estamos falando sobre batalha espiritual. Agora, a batalha espiritual bíblica. Ok? Fiquem na paz. Deus abençoe. Boa noite e descanso.